todo pecado que o homem comete, quando ele se arrepende e confessa, Deus perdoa. Mesmo que venha a confissão e o perdão, o Senhor te dá a salvação e o direito de estar perante Ele. Mas você paga as consequências daquilo que você plantou. Olá, abençoado, abençoada, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus. O vídeo de hoje ele trata sobre perdão dos pecados e as suas consequências. Ele destaca os 3 principais pecados e qual desses não tem perdão de jeito nenhum. O certo é que quanto mais nós pecamos, mais Deus perdoa. Porém, maior são as consequências destes pecados. Então, o certo, irmãos, é evitar de pecar, se manter na linha. Fique conosco até o final dessa mensagem, deste vídeo, você vai certamente receber a sua bênção. Antes do vídeo, quero te deixar um recado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, compartilhe este vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu like e o mais importante, deixe aqui a sua opinião sobre esta mensagem. É muito importante para nós saber a sua opinião sobre este assunto. Então, assista o vídeo comigo. Vamos analisar que há que se dizer imediatamente que todo pecado que o homem comete, quando ele se arrepende e confessa, Deus perdoa. Não há, escute bem, para você não ter dúvidas, porque tem crente que aceita Jesus, aceita a fé, e depois ele vem com aquela ideia dizendo: eu não me sinto perdoado. Não é assim, pastor Albert? Não é, pastor? Eu não me sinto perdoado, eu acho que o Senhor não me libertou. É claro que nas noites frias, quando Lutero angustiava no seu interior para compreender a salvação fora dos padrões da Igreja Católica antigamente, ele também assim lutou. Diz a história que ele enfrentou uma luta tão grande que em um quarto marcado com uma tinta, ele lutava grandemente, e quando o diabo partiu para ele, ele jogou isso e ficou as marcas na parede. Depois ele mesmo disse, quando Deus se revelou pela palavra a ele, Romanos 1,17, ele compreendeu que o justo ele vive é pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Nunca deixe a tua mente te assombrar ou te dominar, ou que venha aquele pensamento: eu aceitei Jesus, mas eu fiz isso lá no passado, será se ele me perdoou? A Bíblia diz em Provérbio 28,13: aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Todo pecado confessado, marcado pelo arrependimento sincero, ele tem o perdão de Deus. Saia daqui esta noite sabendo que se um dia você se arrependeu, veja bem, o remorso é que você só se arrepende daquele momento. O arrependimento verdadeiro é que você olha para você e se vê sujo, se vê pecador miserável e reconhece que precisa de um Salvador. Então, o arrependimento não é uma questão emocional. Ontem eu preguei lá em Coroatá e falei isso, que há pessoas que se arrependem das falhas que cometem, mas não se arrependem do que ela é. E o grande problema é que tem pessoas que nunca olham para si, para a sua natureza, para o seu estado, e dizer assim: eu preciso de Jesus Cristo como Salvador. Então, quando você chega a essa condição, não há pecado que o Senhor Deus não possa perdoar. Todo pecado ele perdoa. E quando você vai para 1 João 1,9, a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. E o quê? E justo para nos perdoar. Pronto. De todas as injustiças. Ouçam bem, ele é fiel. Então, irmã, escutem, sente no seu lugar para você entender. Há muitos crentes que até quando vê um demônio, o demônio eles joga uma sugestão dizendo assim: ah, você naquele tempo cometeu isso. E aí você fica com aquilo ali.
Quando qualquer demônio ou qualquer voz falar o teu coração, a tua mente, tu não tem perdão, você abre a boca e diz: eu fui pecador, miserável, desgraçado, mas o Senhor me perdoou, porque eu confessei os meus pecados a Ele. Quem glorifica a Deus? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, é por isso, e a cada dia eu estou aprendendo mais, eu não preciso alegrar você, eu não preciso forçar você a ser crente, a se congregar, a amar a Bíblia, quando você mesmo reconhece e vê o que o Senhor já fez por ti. Olha, quem realmente, pastores, eu vou dizer outra, quem realmente sabe, pastor Daniel, o que Jesus já fez na sua vida, o que Ele realizou, é como diz o Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O Senhor Jesus em Marcos, quando Ele expulsou os demônios, a legião daquele rapaz, Ele disse: vai e conta aos teus o que o Senhor te fez. Então a minha pergunta para você é: o que Jesus te fez? O que Ele já realizou na sua vida? O que Ele já fez por você? Então aqui nós estamos deixando claro que o Senhor perdoa todos os pecados. Quando você vai para João, Ele está dizendo isso. Lá em Mateus 9,6, Ele deixou bem claro: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Ele fez duas coisas: curou o homem e disse: perdoados são os teus pecados. Só quem tem o poder para perdoar é Jesus Cristo. E quando você confessa, você tem que saber disso. Eu coloquei aqui 5 casos. Eu não vou pregar eles, eu só fiz apontar. O primeiro está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. O maior pecado que nós temos lá no Velho Testamento de um monarca foi do rei Davi. O rei Davi, ele não somente pecou, ele cometeu adultério, ele cometeu um homicídio, ele cometeu mentira. Imagine o tamanho desse pecado. E quando você lê o Salmo 51 e o Salmo 32, ele revela: eu me arrependi e o Senhor Deus disse que os meus pecados estavam perdoados. O próprio profeta disse: o Senhor já te perdoou. Está aí a referência. Então disse Davi a Natã: eu pequei contra quem? Contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu. Olha o tamanho do pecado de Davi. Agora deixa eu explicar outra coisa. Mesmo que venha a confissão e o perdão, o Senhor te dá a salvação e o direito de estar perante Ele, mas você paga as consequências daquilo que você plantou. É muito importante que você compreenda isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que um grande pistoleiro aceite a Jesus como Salvador. Ele matou muitas vidas, ele matou muitas pessoas, e ele aceitou Jesus e está na igreja. De repente ele sai do culto e alguém vem e mata ele, vingando as mortes, porque aquela outra pessoa também não tem Deus. Eu pergunto: ele foi salvo ou não foi? Foi salvo. Só que consequências são consequências. É isso que nós temos que analisar. Tem irmão que ele adultera, tem irmão que ele peca, e ele quer que a gente olhe para ele como se ele nunca tivesse feito nada. É claro que nós entendemos que você já foi reconciliado, você está salvo, mas você vai ter que conviver com algumas querelas, com algumas situações que serão desconfortáveis para você, por causa dos teus pecados. Não tem como não ser assim. Não tem como um irmão divorciado, que já casou várias vezes, ele está na igreja, servindo a Deus, mas não tem como uma pessoa não olhar para ele, ele já está perdoado. Mas todo pecado tem as suas consequências. Então, é um preço que você vai pagar. Mas observem bem, Davi pecou, o Senhor perdoou. Se você analisar Lucas 7:37, essa mulher pecadora que tinha tanto pecado, Jesus perdoou ela. E eu acho linda essa história, porque ela queria agradecer a Ele pelo perdão. E ela fez um gesto maravilhoso. Olha aí, o Senhor Jesus perdoou todos os pecados
dela. Quando você vai para Lucas 15, verso 13 a 24, você tem a história do filho pródigo. Vocês sabem que ele fez tudo errado, mas eu pergunto, o pai perdoou ou não perdoou? Então pronto, mais uma passagem bíblica. E quando você vai, coloca aí, esse aqui mentiu, esse aqui fingiu. Coloca Mateus 26, 60, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá, Mateus 26, 60. Olha aí, como é que diz aí? E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Aí coloca 74, 75, só para os irmãos terem uma ideia. Tudo Jesus perdoa, porque tem irmão que fica, pastor, vai no mesmo texto. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Olha, isso aqui começou ele a praguejar e a jurar, até levantar a mão. Dizendo o quê? Não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. O que mais? Imediatamente o galo cantou. E se vocês analisarem, coloca aí a outra referência, o 75, só para os irmãos observarem. Vamos lá. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Pronto, 16, 13, coloca também Mateus 16, 13. Mateus 16, 13, vai. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem? Isso, tá bom. Vocês sabem que Pedro, ele foi usado nesse capítulo para dizer o Senhor que Jesus era o Filho de Deus. Mas nesse mesmo capítulo, Jesus disse que o diabo falou na boca de Pedro. No capítulo 26, observem que Pedro nega a Jesus veementemente e até com juramento. Com juramento. Só que quando você atenta para a própria palavra de Deus, você vai ver que Pedro, coloca aí João 21, João 21, verso 15. Olha o que João diz de Pedro, vai. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. O 17, só o 17, vai lá. Na verdade, disse-lhes 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então preste bem atenção, que o Pedro, ele tinha fraquezas, ele tinha falhas, mas ele amava a Jesus. É aqui que eu quero mostrar para vocês. A negação de Pedro, a falha de Pedro, o erro de Pedro, o pecado de Pedro, o Senhor Jesus perdoou. Quando você olha para isso aqui, a Bíblia mostrando, Deus perdoou o pecado de Davi, que foi triplo. Ele cometeu o quê? Vamos lá, digam comigo, ele cometeu o quê? Adultério, cometeu o quê? Homicídio, ele cometeu o quê? Mentira de todo jeito. E era o homem segundo o coração de Deus. E o próprio Deus, ele diz assim: o Senhor te perdoou. As consequências Deus não tirou de Davi. A espada não se afastou da casa dele. Eu estou dizendo isso aqui para que você também não se aproveite e diga: não importa o pecado que eu cometa, o Senhor me perdoa. E isso pode te levar para aquilo que está lá em Romanos 6 primeiro, quando Paulo respondeu à igreja: que diremos, pois, do pecado? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque tem irmão que diz assim: quanto mais pecado, mais a graça. Aí ele quer viver de todo jeito. Quanto mais tu pecar, mais Deus te perdoa, mas mais preço você vai pagar. É isso que eu quero dizer para você, para que você não saia por aí logo doido para adulterar. A espada não vai sair da tua casa.
Olha, irmão, sempre é bom você andar fazendo por onde e não pedir perdão. É melhor você sempre andar procurando ser sincero, porque tudo que você faz tem consequência. Então se policie a tua língua, o teu andar, o teu viver. Então você tem aqui apenas esse caso. Se você pegar João 8, a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele disse à mulher pecadora, que todos a acusavam. Ele disse: cadê os teus acusadores? Não sei, ninguém te condenou, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Então é muito importante que cada irmão que está aqui não tenha medo, meu irmão. Se um dia tu abriu a boca e se arrependeu e confessou tudo que tinha, Jesus te perdoou. Tu pode orar com segurança, tu podes glorificar com segurança, tu pode expulsar demônio com segurança, porque Jesus te perdoou, porque você confessou todos os seus pecados. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas agora, nós temos aqui diante de nós 3 coisas. Digam comigo: pecado de blasfêmia. Não, mas só quem está no culto. Pecado de blasfêmia, pecado contra o Filho e pecado contra o Espírito Santo. Desses 3, só um é imperdoável. Qual é? Contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia, a palavra blasfêmia que aparece aí no texto, é a vulgar palavra calúnia, é a vulgar palavra difamação. Essa palavra blasfêmia aí é quando você se levanta contra o bom nome de uma pessoa e você começa a caluniar esse nome para destruí-la. Esse é o sentido da palavra blasfêmia. Essa palavra blasfêmia é uma irreverência saliente. É aquela pessoa que age de modo saliente, petulante, arrogante, boca podre, boca do diabo, boca torpe. O que é torpe? Hein? Palavras podres. A blasfêmia, ela tem 2 sentidos. Nós temos a blasfêmia geral e nós temos a blasfêmia particular. A blasfêmia geral é isso aqui que eu estou acabando de dizer. Blasfêmia geral: uma autoridade constituída por Deus. Você ataca essa autoridade com palavras, você ataca essa liderança com palavras, e amanhã você vai pagar caro por causa disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que a geração antiga não entrou na terra prometida porque ela atacou a liderança. Quando você vai para Números 13, a Bíblia diz que eles disseram assim: vamos deixar esse Moisés de mão e vamos constituir para nós um novo líder. Quem era que tinha colocado Moisés lá no cargo? Quem foi que colocou Arão lá no cargo? Então eles aqui cometeram uma blasfêmia, atacando a liderança colocada por Deus. Muito cuidado para tu não ser aquela crentinha saliente da boca grande, espalhafatosa. Tem homem também do mesmo jeito. Tem homem, mulher já é feinice, homem é pior. Homem fuxiqueiro, ô coisa feia. Homem invejoso é a coisa mais horrível que há no mundo. Estou dizendo na Bíblia. Vamos ler aí, coloca Efésios 4:31. Blasfêmia geral, Efésios 4:31. Leia aí bem devagar para os crentes ouvirem. Tudo é Bíblia. Vai. Toda a amargura, olha, e ira, isso, cólera, isso, gritaria, isso, e blasfêmia, olha, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Não cabe ao crente andar com o coração cheio do que, igreja?
de amargura. Não cabe ao crente andar com o coração cheio de ira, de cólera, de gritaria, mas também de blasfêmia. Vocês estão vendo o que é a blasfêmia? É a saliência, é o ataque. Vamos lá, coloca Colossenses 3:8. Vai anotando isso, para tu, quando chegar a política, ter esses versículos de cor. Porque tem crente, quando chega a política, ele se desvia. Ele fica louco, é cada besteira, ataca todo mundo. Vai. Mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos de tudo. O que, pastor? Ira, cólera, malícia, maledicência. O que é maledicência? Hein? Falar mal, não é isso? Vai, o que mais? Palavras torpes da vossa boca. Palavras podres da vossa boca. Pegue isso aqui, irmão, e leve. Olha, decore Efésios 4:31, Colossenses 3:8. Decore e peça para Deus fazer descer no seu coração. Coloca mais uma. Vamos lá. 1 Timóteo 6:4. Essa palavra blasfêmia é xingamento, é palavra de insulto. Vai. É soberbo e nada sabe. Olha aí. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Isso. Das quais nascem invejas. Olha de onde nasce. Vai. Contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Pronto. Então você tem aí 3 versículos que você tem que guardar no coração, para você jamais cair nessa blasfêmia. Mas mesmo assim, com tudo isso aí, você pode pegar processo, você pode pagar a indenização, você pode ser disciplinado, mas se você se arrepender de verdade, Deus perdoa, mas tem as consequências. Desse pecado aí, blasfêmia geral, o Senhor perdoa ou não perdoa? Perdoa, porque Paulo disse: eu fui blasfemo e perseguidor da igreja, mas o Senhor me perdoou. Mas quando Deus perdoou, Deus disse assim: já que ele andou falando muito mal de mim, vai lá, Ananias, Atos 9:15, ele vai ser um vaso, e eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer. Assim como ele fez outros sofrer, ele vai sofrer pela minha obra. Quem planta, colhe, gente. Não adianta, aqui não tem brecha para tu. Não tem brecha. Se tu quiser brecha, vai procurar em outro lugar, mas aqui não tem não. Vamos lá. Agora, observem bem. E o pecado contra o filho? Primeiro, blasfêmia geral. Tem pecado. Os irmãos já aprenderam o que é blasfêmia geral. Pecado contra o filho. Pedro pecou contra quem? Ele negou Jesus quantas vezes? Pronto. O diabo falou na boca dele. Só que tinha uma coisa. O pecado de Pedro, nós vamos já falar isso aqui. Ele pecou contra o filho. Também nós temos um outro homem que pecou contra Jesus Cristo. Ele andava era atrás de Jesus para pegar Jesus. Está lá em Atos 9, verso 1. Quando você lê a história, a Bíblia diz que Saulo respirava o quê? Ameaças. E aí Jesus diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegue. Estava perseguindo, era Jesus. Eu pergunto à igreja: teve perdão para Pedro? Sim ou não? Teve perdão para Paulo? Porque se arrependeram. Ok? Então você tem, em primeiro lugar, blasfêmia geral. Blasfêmia, nós vamos explicar agora a segunda. Você tem pecado contra o filho. Quem peca contra o filho tem perdão. O texto mesmo está dizendo aí, olha, mas de toda blasfêmia se perdoará. O próprio texto está dizendo. Agora nós vamos chegar ao terceiro nível, a blasfêmia particular. A Bíblia diz, no verso 31, a parte final: mas a blasfêmia, agora aqui não é geral, é particular. Mas a blasfêmia contra quem? Contra o Espírito Santo, ela não terá perdão. Muito bem, meus irmãos, é aqui que nós vamos entrar agora. Todos os comentários, você pode pegar qualquer comentário do mundo,
São homens que estudam como nós, querendo entender também as passagens bíblicas, buscando a iluminação. Não é revelação, porque já está revelada a Bíblia, mas buscando iluminação, buscando compreensão da palavra de Deus. O texto, outra coisa, nós não precisamos aqui de grego, nós não precisamos do hebraico, que são 3 estruturas em uma língua. O hebraico é diferente, mas mesmo assim, não tendo a estrutura gramatical do Novo Testamento, do grego koiné, mas você tem, por exemplo, no grego koiné, você tem a fonética, a sintaxe, você tem a morfologia. Isso vai te ajudar a saber o que é um substantivo, vai te ajudar a compreender a estrutura da palavra na frase, vai te ensinar o que é um ditongo, o que não é ditongo, só vai te ajudar nisso. Mas nem tudo se resolve com o grego e o hebraico. Quero dizer para vocês, há coisas que o próprio contexto, ele já te ajuda a entender. E isso aqui, para você saber qual é o tipo de pecado que não tem perdão, tu só precisa entender o contexto. O contexto aqui é que você tem um grupo de pessoas que estão em progresso de pecado. Digam comigo, progresso de pecado. Pastor Osiel, e tem essa? Progresso de pecado? Tem. Assim como tem as 3 fases do desenvolvimento da nossa salvação, não é isso? Que envolve a santificação, que é o processo, tem também o progresso no pecado. Pastor Zé, e como é que eu vou progredindo no pecado? Coloca aí na tela Mateus 9:11, rapidinho, isso aqui é para tu meditar hoje, isso aqui não é de fogo não, é para tu aprender o que é pecado contra o Espírito Santo. 9:11, como é que diz? E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Os publicanos, aliás, os fariseus, eles nunca iam mudando de vida em relação a Jesus. Eles nunca mudavam de pensamento em relação a Jesus. Olha, irmão, eu vou te dar um conselho aqui esta noite. Peça para Deus mudar o teu pensamento em relação ao irmão, porque se tu continuar só pensando mal contra ele, amanhã quem desce para o inferno é tu. Vocês entenderam agora como é as coisas? Porque, pastor Albert, quem vive no progresso do pecado, pastor Ziel, o pecado, o salmista diz, um abismo chama outro abismo. Quem anda só em fuxico nunca vai para a verdade, só vai para fuxico. Quem anda na mentira nunca vai para a verdade, só vai para onde? Crente de divisão, pastor de divisão, ele todo o tempo o ministério dele é de divisão, é de contenda, é de fuxico, porque ele não progride para a luz. A Bíblia diz em Provérbio 4:18, a vereda do justo, do crente, do santo, é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até chegar o dia que ele vai chegar lá na glória com o Senhor Jesus. Agora, quem anda no pecado não tem como progredir para a salvação, tem? A Bíblia diz em Romanos 8:8, a inclinação da carne é o quê? É carne. É por isso que em Gálatas 5:16 diz, andai em espírito, porque quanto mais tu anda na carne, mais tu é ruim. Ei, meu negócio sério. Olha como eles começaram, o mestre de vocês come com quem? Com publicanos e pecadores, não é aí que eles estão dizendo? Mas vamos lá, coloca aí o 12, verso 2 e o verso 14, vai lá. Mateus 9. O mesmo capítulo, Mateus 12. 2 e 14, vai. Olha aí. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Estão vendo o progresso? Primeiro Jesus está comendo na casa de um pecador para evangelizar, eles não aceitam. Jesus come e bebe com pecadores. Depois os discípulos entram lá na seara, olha o que eles dizem: o que os teus discípulos estão comendo, fazendo não é? Olha agora onde eles chegaram, olha o que o pecado faz, progresso de pecado. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Quem é que vai entregar Jesus? São eles. Ou seja,
quem vai progredindo no pecado, olha, irmão, eu vou te dar um conselho: ou tu muda de vida, ou você pede para o Espírito Santo te transformar agora, tu confessar, arrepender e confessar teus pecados, porque quem anda no pecado só anda para a desgraça. Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? É a morte. O meu desejo é que você seja crente. O meu desejo é que você seja salvo. O meu desejo é que você sente aí nesse banco e abrir a boca para glorificar, você o faça com a consciência limpa. Para onde eu estou caminhando? Para onde eu estou indo? Tem gente que só caminha para a desgraça. Tem gente que ele só caminha para a roda dos escarnecedores. Sabe por que é bom tu seres fiel a Deus? Porque no Salmo 1,6 está escrito: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio não vai para lugar nenhum. Caminho para o que é bom, meu irmão. Caminho para a luz. Então quem está no pecado só tem pecado. Esses fariseus, lá vai o próprio texto, você não vê um momento que eles manifestem o desejo de arrepender, nunca. Todo o tempo era só falando de Jesus. Só. Irmão, olhe para mim aqui. Uma pessoa que fica só falando do outro, falando do outro, falando do outro, falando do outro. Onde é que ele vai se acabar? É no inferno. Olha, a Bíblia diz em Filipenses 4:8: meus irmãos, quanto ao demais, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai, e que seja isso que ocupe o teu coração. Olhe para você mesmo e veja, se Jesus já te perdoou, você sabe perdoar, porque você sentiu o amor e o perdão de Deus na sua vida. Agora, esses fariseus, Jesus tinha expulsado um demônio e eles não queriam aceitar aquilo. E como eles não tinham arrependimento nenhum na vida deles, coloca aí o 12:41. Olha o 41, vai lá. 12:41. Como é que diz? Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Sim. E a condenarão, porque se arrependeram como a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Mas a geração dos dias de Jesus, eles não se arrependeram. Então muito cuidado. Aqui você já está vendo que o próprio texto, ele está mostrando que eles estavam em progresso de pecado, em progresso de pecado, em progresso de pecado, em progresso de pecado. E quem só anda para o progresso do pecado não tem vida, não tem paz, não tem alegria, de maneira nenhuma. É muito bom, tem hora que eu vejo aqui vocês me ouvindo aí tem vontade de eu também aqui, eu começar. Ele vai abrir a porta, ele vai, aí vocês se alegrarem. Só que meu Jesus disse assim, em Mateus 7, 13 e 14: andai pela porta, pelo caminho apertado. Ou seja, é muito bom quando eu chego aqui, eu fico só com essa alegria para ti. Não temas que ele vai abrir a porta enquanto tua vida está toda bagunçada. É por isso que tem hora que eu quero me animar para fazer essa munganga com você. Mas o Espírito Santo te aquieta, que você é médico para as almas. Tu tem que tirar a doença velha para tu ser santo, para tu ser crente. É um negócio sério. É negócio sério. Aí eu vou mesmo pela palavra aqui. Ou seja, tem que ter esse arrependimento. Os judeus, os fariseus, eles trocaram arrependimento pela dureza, e eles trocaram a confissão de pecado pela conspiração. Olha, eles diziam que tinham Deus, eles diziam nosso pai Abraão, mas quem quer matar Jesus são eles. São eles. Então agora o Senhor Jesus Cristo diz: olha, para quem peca, qualquer pecado de blasfêmia tem perdão, blasfêmia geral. Quem peca contra o Filho tem perdão, mas quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. E o pecado contra o Espírito Santo, a maioria dos grandes teólogos no mundo
eles só apresentam 3 coisas sobre o pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, resistência à graça. Segundo, lá vai. Segundo, transferir a bondade de Cristo, as obras de Cristo, para o poder do diabo. Terceiro, resistir à voz do Espírito Santo falando ao teu coração. Aí pronto, aí não tem perdão, isso acabou. Só tem 3 coisas. Primeiro, resistir à graça de Deus. Já deu tanta coisa, tanta bondade, tanta maravilha, tanta coisa boa, e você fica deixando de mão, não quer. Vamos lá, coloca aí, Jorge, na tela, Atos 13, 46, Atos 28, 24, vai lá. Primeiro tipo, anote isso. Primeiro pecado contra o Espírito Santo: resistir à graça, a manifestação da graça, a bondade. Como é que diz? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Oi? Vai. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, Isso. eis que nos voltamos para os gentios. Rejeitaram a? Oh, meus irmãos, coisa maravilhosa, ouviu a palavra. Outra coisa, irmão, não bata a boca. Tem irmão que fica batendo. Quem não ouvir isso aqui, você vai ver. Não, prega teu evangelho, deixa de mentira, deixa de ameaça. Tu não foi chamado para ameaçar ninguém. A Bíblia diz em Romanos 12, 19: a vingança pertence a Deus. Prega o evangelho, não é assim? Prega o evangelho e deixa de ameaçar. Tu não é macumbeiro. Hoje tem irmão que é macumbeiro, ele amedronta o povo, é feiticeiro na igreja. Olha, quem toca em mim eu vou matar. Deixa com Deus, que tu não tem poder para nada. Não é assim? Não resiste, olha para cá. Aí você vê o Paulo dizendo: eu vim pregar para vocês, judeus, vocês são o povo da promessa, mas como vocês não estão querendo, eu não vou fazer força, eu não vou brigar com vocês, porque vocês estão rejeitando a vida eterna. Aí Paulo fez o quê? Mas o Barnabé sacudiram, porque lá em Mateus 10 Jesus diz: quando não receberem vocês, façam o quê? Sacuda a poeira e vá embora. Então o primeiro tipo de pecado contra o Espírito Santo é a resistência à graça. Simão, é muito pesado de sair. Está aí. É quando você resiste a essa graça divina que Deus te dá. Olha aqui, vamos lá, Atos. Mas essa aí, nós vamos já encerrar. Vamos lá, 28, olha aí. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Vai. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou. Para aí, é aqui, o apóstolo São Paulo. Irmão, você tem que ser um pregador consciente. Eu preguei agora ali na Iadesley, domingo, foi domingo? Foi sábado, parece, sábado à tarde. Eu falei que a igreja andava buscando prova para saber se Paulo era um homem de Deus. A igreja de Corinto queria saber, porque eles achavam que Paulo era um fraquinho velho na fé, era um obreirinho velho fraco. Agora imagine, se naqueles dias eles andavam atrás de Paulo para saber se ele era de Deus, imagine de nós hoje. É ou não é? Naquela época eles já andavam atrás, dizendo que Paulo não tinha nada de Deus, andava buscando prova. Olha aqui, o apóstolo São Paulo fez uma viagem zona tremenda, e quando chegou lá ele foi pregar para os judeus. Quando ele começou a pregar, foi ter um debate teológico. Nós não concordamos essa ideia de Paulo, e Paulo ficou olhando para eles e eles debatendo, porque veja bem, dentro dessa nossa perspectiva teológica, esse argumento é apelativo de Paulo, não tem base, porque exegeticamente essa concepção. Aí o Paulo, é assim. E ele olhou assim para eles. Quando tu estiver na banca, que eles estão só debatendo, é um bocado aí na internet debatendo, não evangeliza uma alma. É ou não é? Não sai para ir buscar, é dizendo que o diabo não existe, leva o diabo para ele expulsar, para ele levar a peia dele, leva. É ou não é? Aí ele fica com essa história. Quando tu chegar que tiver só esses debatedores, aí o Paulo olhou assim e disse: rapaz, bem que disse o Isaías, falou pelo Espírito Santo. Olha aí, diga, pastor. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Olha aí, olha, vai. Passa, meu filho. 26.
dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Agora, olha o outro versículo, olha o que Paulo vai fazer aí. Porquanto o coração deste povo está endurecido. O coração está o quê? Endurecido. Quem endureceu? Deus ou eles mesmos? Verdade, vai. E com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Tem gente doente na igreja é porque quer. Quando eu estou falando de doença, eu estou falando da espiritual. Tem gente doente na igreja espiritual porque quer, porque ele fica resistindo. A palavra vem, ele não quer. A glória de Deus vem, ele não quer. Ele só quer quando dá certo com ele. Aí só quer coisa boa. Na hora que diz os portões vão se abrir para ti, aí ele glorifica. Mas diga para ele: a tua cova já está aberta. Eu duvido se ele glorifica. Ele não quer. Mas aí na hora que você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha aí, coloca aí o verso seguinte. Olha o que Paulo fez aí agora. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Se vocês não querem, meu filho, problema de vocês. Tem gente que quer ouvir a palavra de Deus. Quem glorifica a Deus? Senhores pastores, nós não fomos chamados para brigar por placa de igreja, e nem fomos chamados para brigar por vidas. Se esse daqui não quer, larga ele de mão e vai em busca de quem quer a Deus, de quem quer servir a Deus. Olha, quando você vê, eu trabalho aqui nessa igreja, de vez em quando um pastor me liga: pastor Zé, fulano tal que era diácono nosso aqui, saiu, está abrindo a igreja, vai levar um crente. Pode sair, pode levar, porque eu não fui chamado para ir brigar com crente. Eu não fui chamado para evangelizar crente, eu fui chamado para evangelizar pecador. E se crente que está há 10 anos da igreja ainda está atrás de abrir igreja, é porque ele nunca conheceu Jesus. Quem aceitou Jesus e é feliz, permanece aonde está, na mesma casa, glorificando a Deus. Se tiver problema, ele quer resolver. Todo esse tipo de diácono, tudinho estão desviados. Vou logo dizer para vocês. E vocês podem ir atrás deles, que vocês também são desviados. Eu estou logo dizendo a verdade, Deus, eu estou dizendo aqui na autoridade do Espírito Santo. Porque preste bem atenção, se eu estou numa igreja, e se eu acho que ela tem um problema, eu tenho que resolver aquele problema lá dentro da igreja. Como é que eu vou me aproveitar de um problema para eu abrir um ministério, para eu abrir uma igreja? Quem abre e quem vai está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Problema de casa, tu não larga teu marido só porque ele bebe cachaça. Tu vai resolver até um dia ele largar, não é assim? Tu não deixa teu filho só porque ele está fumando maconha, ele está no crack. Como é que se tem um problema na igreja e eu vou tentar abrir uma igreja, eu vou tentar abrir um campo, eu vou tentar criar problema? Claro que se um pastor disser: meus irmãos, eu quero dividir isso aqui com a igreja, tudo concordado é uma coisa. Agora, se aproveitar de problema, nada. Tu que é consciente, sabendo que está errado, eu vou já falar para ti. Isso é também para pastor. Olha para cá, pastor que vem para um ministério desse. Eu vou dar um exemplo. Pastor Júlio, fique de pé aqui, pastor Júlio. Bem, pode ficar bem. Ele vem para cá, ele entra no ministério aqui servindo a Deus. A igreja mantém ele de tudo. A igreja ele está trabalhando, e ele todo o tempo dizendo: eu estou feliz com os irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Aí quando dá fé ele começa, é só um exemplo, que ele não é disso não. Aí da fé ele começa: eu senti de abrir uma igreja. É mentira dele. Porque se ele tivesse sentido, ele nem entrava nesse ministério. Ele mesmo ia por conta abrir um ministério que Deus já tinha tocado nele. Obrigado, evangelizando. Ele ia atrás era de almas que nunca foram evangelizadas. Porque Paulo disse assim: eu não quero abrir ministério aonde outros já pregaram. Eu quero abrir aonde ninguém falou de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É assim. E esse negócio de tu abrir ministério, aí depois faz um chafu todinho, aí vem: eu quero pedir perdão. Perdão só vale se tu devolver tudo e procurar outra coisa para fazer e deixar a igreja tomar de conta. É só isso. De outra forma não vale.
E eu vou te mostrar na Bíblia. Pastor Ociel, eu vou te mostrar na Bíblia que não tem perdão para quem peca consciente. Vamos lá. Comece aí com Números 15, verso 30, se não me foge a memória. Vai rapidinho. 15, 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo. Se você ler esse capítulo no Velho Testamento, está dito assim: aquele que pecar por erro, por ignorância, terá perdão. Aquele que peca de mão levantada conscientemente, não terá perdão. Dez 26 de Hebreus, deixa eu ver se é. Rapidamente, vamos lá. 10, 26. Vamos lá. Porque se vivermos deliberadamente em pecado... Para aí, como é? Porque se vivermos deliberadamente em pecado... Irmãos, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, anote essas referências aqui que eu estou dando para vocês. Esse tipo de pecado aqui não tem perdão. Uma coisa é o pecado no erro. Quando Pedro pecou na ignorância. Pedro, ele nunca atacou Jesus, ele foi quem foi covarde. O Judas, olha para cá, o pecado de Judas não teve perdão. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era Deus, mas ele era ladrão, e ele não admitia a bondade e a santidade de Jesus. Como é que diz Hebreus 10, 26? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade... Olha, como é que tu recebe a verdade? Sabe todo o evangelho, depois que recebe, aí tu vai se entrar nessas coisas. Como é que diz? Já não resta sacrifício pelos pecados. Pronto. Não adianta mais nada para ti. Tu vai viver como blasfemo. Olha, tem um bocado aí na internet que diz que era pregador, professor de Bíblia, hoje ataca o evangelho. Se preocupe com eles não. Eles estão fazendo isso e está certo para eles. Quem é sujo, se suje mais. 2 Pedro 2,10, eu encerro com isso aqui. Vai, 2 Pedro 2,10. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Está vendo? Deliberadamente. Ele faz consciente. Vai. Atrevidos e arrogantes. Saliente. Quando eu falo aqui é da Bíblia, irmão. É um salientinho, uma salientinha. Conhece a Bíblia, mas a irmã é para frente, bate pé. Te aquieta, bicha feia. Vai para tua casa. O que tu quer nisso? Saliente, irmão. Eu respeito todo mundo. Na hora que eu chego numa repartição, se é um guarda, eu respeito. Agora mesmo o pastor Luiz estava comigo. Não vou citar o nome aqui, eu fui numa repartição de um hospital aqui. E quando cheguei lá, eu disse: minha senhora, eu vou visitar uma pessoa aí. Aí a pessoa já vem logo com petulância, porque tem gente que não sabe ter poder. Tem gente que até guarda, ele é saliente. Ele pensa que é o dono do prédio, né? Ele tem só um cacetete aqui, ele faz de conta que é uma arma e fica: aqui ninguém entra. Rapaz, tu é só vigia, rapaz. O dono o prédio tem dono. Então seja legal, ô meu querido, não é assim? Olha, eu queria deixar você entrar, mas agora eu não posso, porque tem uma norma aí. Mas você vem a tal hora, que tal hora o fulano está aqui. É bom ser gentil e agradável, educado. Agora fica aqui segurando o cacetete. Aqui não, tu pensa o quê? Aí pronto. Aí a mulher lá na mesma hora: aqui é o seguinte, não sei o que. Eu disse: mas eu ouvi dizer que criaram uma lei agora, que o pastor, quando um membro pede, pode. Aqui nós temos as nossas leis. Eu disse: está certo, não é só se a senhora puder. Eu não estou aqui para discutir com a senhora. Vamos, pastor. O pastor Luiz disse: minha senhora, quem é o responsável? A senhora não pode falar com alguém? Aí ela foi lá. Que a outra moça, na hora que me viu lá, disse: pastor Ociel, o senhor aqui. Aí pastor Luiz foi lá. Aí ela voltou: vocês podem entrar. O que custa, rapaz? O que custa? Tu não é dono. Olha, não seja saliente. Tu não é dono de hospital. Tem irmão que vai trabalhar na prefeitura, ele pensa que é o dono daquela sala. Trata todo mundo mal, amanhã tu sai. E Jesus elogiou o rapaz que era mundano, mas era inteligente, não foi? Porque a Bíblia diz que com as riquezas iníquas ele soube fazer
Amigos, aproveita o teu carguinho para tu fazer amigo, porque quando tu sair de lá, tu tem pelo menos aonde tomar café. Deixa de ser besta. Faça amizade com todo mundo, seja amigo de todos, porque um dia a tua casa cai e tu não vai ter onde ficar morto. Aí nós vamos passando, vamos ser o bom samaritano. Agora se tu for ruim, merece mesmo, deixa ele aí. É assim, porque não faz bem a ninguém. E tem coisa, meus irmãos, que Deus faz assim. Então observem bem, eu citei 3 versículos bíblicos. Olha aí, atrevidos e arrogantes. Como é que diz o final? Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Deles, tá aí, até atacando. E a Bíblia diz que um anjo, ele diz que o Senhor te ele não teve coragem de fazer insulto. Então como é que um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, um líder, ele vai ter aquela coisa de ser saliente? Eu sou o seguinte, irmão, se eu não estou gostando daquele lugar, eu pronto. Um dia desse uma irmã estava comigo, e aí a comida estava ruim, estava dura. Aí ela disse, Madeirinha, eu vou já reclamar. Eu disse, não reclame na minha frente. Deixa eu sair, e aí tu reclama se tu quiser reclamar. Eu estou comendo aqui sem botar defeito, estava duro que nem pissarra, mas eu vou comer e pronto. Quem come sou eu. Agora eu vou estar, sabe esse negócio? Se tu quiser, faça. Irmão, ser antipático é a pior coisa do mundo. E tu, com a tua antipatia, não queira ter irmão que quer ser diferente. É para dizer que é diferente. Eu li um filósofo, Kierkegaard, ele dizia que o bom não é ser diferente, o bom é ser verdadeiro. Quando você é verdadeiro, porque tem pessoas que querem ser diferente. Como? Quer cortar o cabelo diferente, para dizer que é um paradoxo, não é assim? Para dizer que é um paradoxo. Todo mundo corta o cabelo normalzinho, aí ele quer cortar diferente para dizer que é diferente. Que coisa estranha, né? É assim. Ele não quer ser da terra, ele quer ser alienígena. Aí para todo mundo dizer, é diferente. Jesus disse assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, a resistência, olha, aquele que peca deliberada, me parece que é 5,16 de 1 João, né? Vê se não é isso? Coloca aí, essa última referência. Tudo está na Bíblia. Quem pecar agora deliberadamente é porque quer. Mas tu já sabe que para tu não tem perdão. Um amigo meu agora, ele estava debatendo com um herege. Aí o herege disse assim, rapaz, e tu acha que eu sou o que hoje? Não, tu é um herege. Hoje tu és um apóstata e tu não tem mais céu. Tu pode continuar debatendo assim mesmo, porque o céu não é mais para ti. Mas é verdade. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pecado que não leva à morte, aquele pecado deliberado, aquele pecado consciente, aquele pecado que tu faz sabendo que está errado, vai. Ore e Deus dará vida ao que pecou. Isso. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Ele reforça de novo. Vai. Existe pecado que conduz à morte. Isso. Não estou ensinando que se deva orar por isso. Pronto. A Bíblia lá, João está pegando isso aqui lá de Números 15:30. A pessoa pecava conscientemente. Então, o pecado contra, olha, observem bem. Vamos analisar aqui agora. O que é o pecado deliberado, pastor Zéu? Olhe para mim aqui que eu encerro com essa. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos senhores. Todos os fariseus, quando Jesus expulsou o demônio, eles sabiam que Jesus estava expulsando pelo poder de Deus? Diga bem forte, eles sabiam? Eles sabiam que Jesus tinha o poder de Deus? Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre... Atos 10:38, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando de toda sorte de enfermidade e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era... Mas só para não perder a glória, só para não perder o status. Olha, irmão, tem homens que só para não perder a liderança dele, ele revolta a igreja, ele revolta o ministério, se levanta contra a convenção, se levanta contra todo mundo e manter o padrão dele, ele sabendo que está errado. Amanhã morre ele e morre os que seguem ele. Isso é muito sério o que eu estou ensinando aqui. Agora, vamos lá, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Qual foi o grande pecado deles? Qual foi o grande erro? Eles pegaram o que era bem e chamaram de quê? Vamos lá, diga, igreja. Eles pegaram o que era bem e chamaram de quê? De mal. E pegaram o que era mal e chamaram de quê?
Ou seja, eles transferiram toda a obra de Jesus conscientemente para o diabo. Isaías 5:20. Anote isso, não esqueça. Olha aí, Isaías 5:20. Isaías 5:20. 5:20. Ai dos que usam mal como sinônimo de bem, Tá vendo? e chamam bem de mal. Tá vendo? Fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Pronto. Coloca aí na tela, para tu ir para casa com essas 3 verdadezinhas. Irmãos, primeiro, o pecado imperdoável trata-se de uma resistência à graça divina. Está aí a referência. Segundo, o pecado imperdoável é atribuir as obras realizadas por Cristo a uma operação diabólica. E a terceira, o pecado imperdoável é a resistência à convicção do Espírito Santo. Atos 7:51, coloque na tela. Coloque na tela. Eita, glória a Deus. Atos 7:51. Sim. Como é que diz? Homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir a quem? Ao Espírito Santo. Está aí, meu irmão. Pronto, agora olhe para cá. Eu vou finalizar aqui com Douglas, prepara um hino aí para tu cantar aqui. Hã? Terceiro, bota lá na tela. O terceiro, Jorge. Olha, agora eu vou finalizar. Olhe para cá, irmãos. Vocês se lembram que eu falei sobre progredindo no pecado? Olhe para mim aqui. Quando Paulo escreveu a igreja de Corinto, ela tinha problema ou não tinha? Ela tinha pecado ou não tinha? Mas ele condenou logo ela, porque ele queria que ela saísse daquele estágio. Agora, quando continua, primeira coisa, quando continua, vai para Efésios 4:30. O que diz Efésios 4:30? Não entristeçais o Espírito Santo. Olha para cá. Quando tu vai persistindo no pecado, ouçam isso aqui, irmãos. Ouçam isso aqui. Quando tu vais persistindo no pecado, tu vai entristecendo quem? Tu vai entristecendo quem? E depois que tu entristece ele, aí tu vai resistindo ele. Aí é o texto, Atos 7:51. Primeiro tu entristece, depois tu faz o quê? Resiste, pastor Alex. Porque quando o Espírito Santo fica falando, mas tu acha melhor o pecado, tu acha melhor o gozo do pecado, você vai resistindo, ele vai entristecendo. Como você entristece, vai resistindo o que ele vai falando. Aí, pastor Antônio Carlos, olha 1 Tessalonicenses 5:19. Olha o que diz a Bíblia. O último estágio do Espírito Santo na tua vida é esse daí. Eita, rapaz. Hein? Já está cauterizado. Não dói mais nada. Olha aí como é que diz? 5:19. Não extingais o Espírito. Ou seja, primeiro ele entristece o Espírito Santo. Olha para cá. Ele entristece o Espírito Santo. Depois que ele entristece, ele fica fazendo o quê? Resistindo. A consciência está cauterizada. Depois que ele termina de resistir, o que o Espírito Santo faz? Se apagou. Eita, irmão, tem crente que o fogo se apagou faz tempo. Aí não tem mais. Eita, negócio pesado. É por isso que a Bíblia diz lá em Ezequiel, quando Ezequiel olha, a glória sai do templo, ela se afasta para o monte e depois ela vai embora. É assim que já aconteceu na vida de muitos. Pastor Zé, e o que eu faço? O Espírito Santo não se afastar de mim. Hebreus, coloca aí na tela, 3:7-8. Eita, meu irmão, tá aí para ti. Coloca e anota isso, meu irmão. Portanto, vai. Como diz o Espírito Santo, é Ele quem fala. Se ouvirdes hoje a sua voz, eita, não endureçais os vossos corações, meu Deus, como na provocação no dia da tentação no deserto. É hoje. Se tu ouvir a voz dele, diga: eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Quem glorifica a Deus?
Os irmãos que estão me ouvindo na internet, ainda tem chance para tu, rapaz. Ainda tem chance para ti, irmã. Olha, irmão, todo crente que é de baderna, que é de divisão, ele esfria na igreja. Todo pastor que é de divisão, eu conheço um bocado, acabou, porque já apagou, e aí pronto, aí a consciência dele é cauterizada, ele fica com raiva de todo mundo, aí não sente mais graça. Ó, quão bom e quão sábio é que os irmãos vivem em união. Que Deus tenha misericórdia de nós. O Espírito Santo está aqui. O peruano começou a ler dizendo: Espírito Santo, el Espírito de Deus está aqui. Eita, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se abra para o Espírito Santo. Se abra para o Espírito Santo. Hoje, se tu ouvir a voz,